Vamos ouvir um pouco mais das dicas de saúde do nosso terapeuta Rubens Marques, Natura e Vida. Olá a todos do Fala Minas. Obrigado mais uma vez pelo convite de a gente estar aqui falando sobre saúde com essa parceria que está sendo muito proveitosa para todo mundo, tanto para a nossa empresa Natura e Vida, como para vocês que estão nos assistindo. Certo? Muita gente fez muita pergunta e a gente está gostando desse trabalho, porque a necessidade de ter o conhecimento, ela tem que crescer cada vez mais para você ter uma boa saúde. Por exemplo, muita gente reclama de gordura no fígado, que é o que mais acontece hoje. O que é uma gordura no fígado? Na verdade, é uma esteatose hepática, que pode ser de uma bebida alcoólica, dos excessos de alimentos gordurosos, o sedentarismo, a obesidade, pode provocar gordura no fígado. Mal tratada, vem uma cirrose hepática. Então, o que nós temos que fazer dentro da medicina natural? Comer alimentos amargos, que hoje o nosso fígado precisa pelo menos uma vez por semana de alimento amargo, que vai tirar toda a gordura que está no fígado. Jiló, chicória, limão. Jiló com limão não é gostoso para se tomar, mas é excelente para dor de cabeça, é excelente para enxaqueca e principalmente quem tem a gordura no fígado. Na semana passada nós falamos da limpeza chinesa, que foi um sucesso. O que é a limpeza chinesa? É um cogumelo vermelho misturado com folhas amargas que ajuda a tirar toda a gordura no fígado. Então você vai tomar uma colher em um meio copo com água após o almoço e após a janta. Você está fazendo o quê? Desintoxicando o seu organismo. Então qualquer tratamento que vai fazer, use a limpeza primeiro para desintoxicação. Aí você vai ter bons resultados, principalmente na digestão. Excesso do colesterol. O que mais acontece hoje é que as pessoas não vão ao médico para saber se tem excesso de colesterol ou não. Porque não existe, às vezes, um sintoma que determina a pessoa com colesterol. Então tem que fazer o diagnóstico. Então nós temos o HDL, nós temos o LDL, nós temos o VLDL, o triglicérides, que são dislipidêmicos, são transtornos dislipidêmicos, que acontecem pelo excesso de gordura animal e, às vezes, a falta de gordura saudável. A gordura animal que nós comemos em excesso, a picanha que todo mundo gosta, né? A maçã, não é maçã fruta, mas é a maçã de peito, que tem muita gordura. Se você não faz um exercício físico, se você come com excesso, ela se instala no seu sangue e vai para as artérias, formando uma arteriosclerose, onde futuramente pode vir o infarto do miocárdio. Primeiro passo, você vai ao médico, ele vai te passar alguns tratamentos naturais. Quais são? Exercício físico, dieta menos calórica, isso é muito importante. E alguns tratamentos que você pode fazer, como suco de berinjela com limão, você pode estar utilizando, por exemplo, o alcachofra, né, que é muito bom para ajudar a tirar essa quantidade de gordura que fica ali parada. Porque senão você vai acumulando e futuramente é pior. Então é preferível você resolver no início da doença que você tenha uma resposta muito melhor. Então, no livro que nós estamos mostrando, apresentando Saúde Natural, vem o tratamento do excesso do colesterol. Quando é o seu HDL, colesterol bom, ele está baixo, você precisa de gordura saudável. Qual é? O abacate, nozes, castanha. Não se deve comer em excesso porque é calórico. E isso pode aumentar o seu peso. Mas a quantidade de gordura que você come no seu churrasco, você tem que pensar duas vezes, porque há muita gente infartando por causa disso. Então o tratamento está todo no livro. Como que você vai fazer? Essas respostas, as perguntas que vocês estão fazendo sobre várias doenças, está nesse livro, Saúde Natural, com 480 páginas, formada por uma equipe médica de toxicólogos, nutricionistas, nós temos aqui psicólogos, neurocirurgiões que ajudaram a fazer essa obra para que você tivesse acesso ao que comer e o que não comer. O mais importante do livro, ele traz o tratamento desde uma criança até um idoso, de todas as doenças que acontecem no dia a dia. Esse livro, nós fizemos uma promoção que foi ótimo. Um livro que custa R$ 199, vocês podem ver que vale. Ele vem nessa caixinha, né? Você tem um DVD que você ganha quando compra o livro, que é sintetizado, certo? Esse livro custa hoje R$ 199. O que nós vamos fazer? Nós vamos repetir a promoção. Para quem ligar e falar que está assistindo o Fala Minas, vai pagar por apenas R$ 129. E entre no nosso site, naturevida.com.br. Pode ligar a partir de agora, 0800 200 1012, 0800 200 1012. Participe da promoção e até a próxima responderemos mais perguntas. Um abraço a todos vocês. Para vocês concurseiros, uma dica com o professor Pedro Barreto.
Olá, galera do Fala Minas, alô povo da BH News, meu querido amigo Jefferson Santos, querida Edna Cruz, sou eu, professor Pedro Barreto, coach PB. É um prazer falar com vocês de novo e hoje trazendo uma dica muito importante no âmbito do direito constitucional, que espero contribua na formação acadêmica de vocês e, em especial, direcionando vocês para respostas certas nas questões das provas que vocês venham a realizar, almejando a aprovação nos concursos públicos ou no exame de ordem. Moçada, hoje eu quero conversar com você sobre o tema do controle de constitucionalidade. Minha gente, é muito comum que se indague em prova a diferença entre aquele que se chama de controle político de constitucionalidade e aquele que responde com a alcunha de controle jurisdicional de constitucionalidade. Minha gente, seja um ou seja o outro, seja o controle político ou seja o controle jurisdicional, não se esqueça. As duas expressões designam a atividade que chamamos de controle de constitucionalidade. É dizer, aquela atividade por via da qual se analisa a compatibilidade ou até mesmo a incompatibilidade de certa lei ou ato normativo com força de lei para com a Constituição. Essa atividade que a gente chama de controle de constitucionalidade, ela pode ser feita em dois ambientes diferentes, conduzida por dois lineares distintos, o que faz com que a gente, para fins classificatórios, abra uma dicotomia, falando ora de controle político, ora de controle jurisdicional. O que vai determinar se você vai chamar o controle de constitucionalidade de controle político ou de controle jurisdicional é em que ambiente a atividade de controle se exerce e, a bem da verdade, quem está exercendo a atividade de controle. Quando a gente fala que o controle é exercido dentro da estrutura de um dos poderes políticos da federação, poder legislativo, poder executivo, a gente fala de controle político de constitucionalidade. Há outro giro, quando constatamos que o controle é exercido dentro do poder judiciário, no exercício da atividade de jurisdição, a gente fala de controle jurisdicional de constitucionalidade. O controle político, portanto, é aquele que é exercível pelos órgãos do poder legislativo ou do poder executivo. Já o controle jurisdicional é aquele que é encampado pelos órgãos jurisdicionais íncitos na estrutura do poder judiciário. Por exemplo, quando a gente fala que o Congresso Nacional não aprova uma proposta de emenda à Constituição, por entender que aquela PEC apresentava normas, propostas normativas que teriam tendências abolicionistas de cláusulas pétreas, declarando a inconstitucionalidade na PEC, a gente tem um controle, no caso aqui do exemplo preventivo, que impediu que a PEC se convertesse em emenda, um controle político preventivo de constitucionalidade. PB, por que controle político? Porque exercido no Congresso Nacional, no Poder Legislativo, por agentes políticos. Quando a gente diz que o presidente da República vetou um projeto de lei aprovado no parlamento, por entendê-lo incompatível com a Constituição, usando como fundamentos para vetar, como razões do veto, a inconstitucionalidade do conteúdo daquele projeto de lei para com os dispositivos da Magna Carta, a gente diz que houve um controle político de constitucionalidade. Por que um controle político? Porque exercido pelo Poder Executivo, que é um poder político através do seu órgão maior, que é o Presidente da República. Ao contrário, quando eu falo do controle exercido pelos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, eu não tenho um controle político exercido no ambiente dos poderes políticos e por agentes políticos. Eu tenho um controle exercido por órgãos do Poder Judiciário em exercício de atividade jurisdicional. Por exemplo, quando um magistrado, julgando certa causa, apreciando a lide, declara incidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei para afastando esta, declarar o bom direito de uma das partes no caso concreto. E ele diz, declaro inconstitucional a lei número 1000, para afastar a aplicação dela no caso concreto e assegurar o direito subjetivo da parte. A gente tem um controle jurisdicional, nesse caso o famoso controle difuso, aquele que pode ser exercido por qualquer dos órgãos jurisdicionais, os órgãos singulares, os juízes, os órgãos colegiados, os tribunais. Do mesmo modo, quando a gente fala que o Supremo Tribunal Federal, julgando as ações que promovem
o controle abstrato, o controle concentrado, e o Supremo julgando um ADIM, um ADC, um ADPF, declara a inconstitucionalidade, declara a constitucionalidade de uma lei, de um ato normativo com força de lei questionado no que tange a sua possível incompatibilidade ou quanto à sua compatibilidade com a Constituição. E ali ele, em sede de ADIM, ADC, ADPF, nos processos objetivos, em que se provoca o controle abstrato, e ele declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, ele avalia a compatibilidade da lei questionada para com a Constituição, é um controle que se exerce no Poder Judiciário, exercido pelo seu órgão máximo, a Corte Excelsa, o Supremo Tribunal Federal, no exercício da jurisdição, no processo objetivo. Então eu tenho um controle jurisdicional. Nesse sentido, e agora nas vias de conclusão, lembre, controle de constitucionalidade é uma atividade por via da qual alguém, em certo ambiente, avalia a compatibilidade, a incompatibilidade de certa fonte normativa para com a Constituição. Se é compatível ou não essa fonte analisada, o objeto do controle, com a Constituição, o parâmetro do controle. Esse controle pode ser exercido no ambiente dos poderes políticos ou no Poder Judiciário. Se nos primeiros, controle político. Se neste último, controle jurisdicional. Alô, Fala Minas. É sempre um prazer falar para o povo das Minas Gerais e para vocês do Brasil inteiro que nos acompanham pela internet. Um beijo no seu coração, siga firme na luta pelo teu objetivo, a aprovação está logo ali. Você só depende de você. Foco, força e fé.